Tudo bem? Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem ainda não me conhece. Aqui é o Focando Vidas, dentro do Ministério Luz e Vida aos Orientais. Como sempre, toda quarta-feira, com um assunto avulso, nós hoje continuamos a tratar, e eu creio que vai ser a última live da série que eu estou fazendo sobre será que se um dia realmente eu me arrepender de todos os meus pecados, convidar de verdade Jesus Cristo para ser o meu Senhor e Salvador, e realmente, se eu for feito filho de Deus, será que eu posso perder a salvação? Será que, de alguma maneira, eu posso anular algo que o Senhor Deus fez? Bem, para quem tem me acompanhado e sabe, nós já fizemos algumas lives interessantes. Olá, Jomar. E essas lives, se você acompanhar, está toda numerada, você vai perceber que é impossível alguém se converter e perder a salvação. Eu tenho falado várias vezes a respeito disso e, e eu tenho percebido assim, pessoas que são inseguras, pessoas que realmente não se aprofundam na palavra de Deus, não conhecem o Deus da palavra, você também, meu querido. Eles, de repente, eles foram assim ensinados dentro de uma igreja que conhece as escrituras e que realmente está fundamentando, mas aparece um pastor, um pregador muito eloquente, pega um texto fora do contexto e começa a trabalhar em cima dele, colocar uma série de coisas que ele acha, e de repente aquela pessoa começa a achar que eu acho que eu posso realmente perder a minha salvação. Olá, Oscar. Fred! Oh, tudo bem, Fred? Quanto tempo? Quanto tempo? Saudades. Então, veja bem. Se eu pudesse perder a minha salvação, algumas coisas teriam que ter medidas dentro da palavra de Deus. Ou seja, qual é a quantidade de pecados, olá, Lindraci, qual é a quantidade de pecados ou a qualidade de pecados que Jesus não perdoou? Como é que eu sei que a partir de um determinado instante não tenho mais salvação? Se vocês me mostrarem biblicamente, dentro de um contexto correto, algo que eu possa de repente falar, puxa, eu acho que eu nunca vi isso, vou estudar. Mas enquanto isso não acontece, e creio que não vai acontecer, estudem aquilo que eu já passei. Estudem o que eu já passei. Ali são coisas muito claras, são informações bíblicas que não tem como a pessoa refutar. As pessoas, muitas vezes, elas, como eu digo, elas estão mais voltadas a crer numa palavra mentirosa, de uma palavra que não tem muito sentido bíblico, abrindo mão daquilo que ela já aprendeu, que é realmente bíblico, e começa a questionar, poxa vida, eu acho que eu posso realmente perder a minha salvação. Queridos, é impossível, porque aquilo que aconteceu é fora de nós, é o Senhor em nós, não parte de nós, não temos nenhum mérito. E outra, se eu pudesse perder a salvação, como eu voltaria? Qual é a base bíblica que nós temos para isso? Nenhuma. E outra, se eu tiver que conservar a minha salvação, eu só vou poder fazer isso através de méritos. E a palavra de Deus, e eu já falei isso 1000 vezes,
que nós não somos salvos por mérito. Nós não somos salvos por obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é o versículo 8 e 9 de Efésios 2. E aonde entram então as coisas que eu devo fazer, coisas corretas? Versículo 10. No versículo 10 diz que você, que é uma poesia do Senhor, é mesmo, isso é uma poesia. É um verso específico, muito assim, feito com muito amor e muito carinho. E você foi feito para andar em boas obras, como consequência da salvação. Para ser salvo, você não pode fazer nada. Nada. A paz do Senhor lhe dê assim. Mas, depois que você nasceu de novo em Cristo Jesus, depois que você se tornou santuário do Espírito Santo, a partir daí, e só a partir daí, você vai fazer boas obras que o Senhor preparou para que você andasse nela, como consequência do fato de você ser salvo. Bem, vamos gastar um tempo de oração. Primeiro agradecendo a Deus aí pelo privilégio de nós podermos, com liberdade ainda no Brasil, falarmos de Deus. Sabe, nós estamos chegando aí perto das eleições, não é verdade? Então você, meu irmão, minha irmã, tem que começar a pensar. Porque nós temos um Deus, nós temos uma pátria que é cheia de pessoas, brasileiros, e cada um compõe famílias. Ora, nós sabemos o que está acontecendo em vários lugares do mundo onde não se pode nem pregar Jesus Cristo. Olá, Camila. Você sabe, eu sei o que está acontecendo em vários lugares onde você não pode ministrar a palavra de Deus. Então, pensa muito bem, porque Deus, a nossa pátria, é composta de muitas pessoas e dentro dela muitos servos de Deus. E nós estamos orando como servos de Deus para que realmente nós tenhamos paz e possamos continuar pregando a palavra de Deus com liberdade, coisa que em muitos lugares isso é impossível. Eu vivi na China, a maioria de vocês sabe disso. E lá, meu querido, eu não podia ministrar a palavra de Deus como eu faço aqui agora. Muito menos ao vivo, ok? Nós tínhamos que realmente orar a Deus para que Deus pudesse estar enviando frutos maduros para que a gente pudesse falar de Jesus Cristo. Então, eu, como pastor, como servo de Deus, tenho orado para que haja muita sabedoria com os brasileiros. Muita sabedoria. Para que nós possamos continuar realmente tendo família, tendo condições de pregar a palavra. Então, vamos estar orando por isso, intercedendo por isso. Amém? Ok. Vamos orar, agradecer a Deus. Se você... Saudades, mas você sumiu, hein, dona Camila? Você sumiu. Então, essa saudade sua é uma saudade que realmente existe, porque eu não vi mais. Nem você e nem a sua mãe. Tá? Mas tudo bem. Você tá aí, isso é que importa. Tá bom, minha querida. Você é bênção. Então, eu gostaria de gastar um tempo de oração agora, pedindo a Deus por cada um de nós que estamos aqui, nós brasileiros, né? E que esse tempo que está se aproximando, e vocês sabem do que eu estou falando, seja um tempo onde nós possamos estar tendo sabedoria
nas coisas que vamos escolher. Amém? Vamos orar por pessoas, vamos agradecer. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela Igreja Batista Nova Aliança aqui em Campinas. A Graça quebrou o braço, e é óbvio, ela não tem muitas coisas que fazer, tanto é que eu estou lavando roupa, louça, bom, tudo que eu posso fazer eu estou fazendo. Mas as mulheres da igreja resolveram nos dar presentes, e todos os dias, desde que ela quebrou o braço, ela recebe comida. Ah, vocês nunca sairão de nossos corações e orações. Por aqui, muita correria. Em breve vamos visitá-los. Opa, aleluia, pode vir. Portas abertas. Então, veja bem, cada uma delas traz uma comida melhor que a outra. E a Graça está sendo mimada. Está sendo mimada. E eu louvo a Deus por essa igreja, que realmente demonstra com fatos um amor que realmente nos impactou. Amém? Eu queria agradecer também, e nós vamos começar a orar agora. Senhor Deus Pai, nós colocamos agora as nossas vidas e as vidas daqueles irmãos que estão aqui, junto conosco. Proteja suas famílias, livra-os, ó Deus, de toda malignidade. Livra-os, Senhor, da Covid ou de qualquer outro mal. Senhor, que tu possas operar de maneira poderosa na vida de cada um. Nós colocamos, Senhor, realmente cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Regular Filadélfia, da Igreja Nova Aliança, dos chineses, Senhor, cantoneses, chineses de mandarim, e todas as igrejas e missionários espalhados sobre a face da terra, pastores, que o Senhor os guarde e os proteja, Senhor, nos países de perseguição, que o Senhor os livre das armadilhas. Pai, nós também pedimos por aqueles que estão se recuperando. Nós temos várias pessoas, agradecemos pelo cuidado com a Graça, por causa do seu braço. Agradecemos, Senhor, pela recuperação já da Sueli. Ela já está podendo até guiar, Senhor, uma operação bem séria. E a Mirna, Senhor, está já caminhando com o andador. Enfim, a gente tem visto pessoas que passaram por dificuldades, por problemas, e hoje elas estão já recuperando e vão continuar a sua vida normal. Queríamos pedir para alguns pastores que tiveram AVC, alguns irmãos que vão ser operados, pessoas que estão passando necessidades. Eu quero orar por uma pessoa chamada Tom Zé. Tom Zé é alguém que está se refazendo fisicamente, teve problemas de saúde, então eu peço que o Senhor ponha a tua mão poderosa sobre ele e o recupere para que ele volte, Senhor, à testa da sua empresa, Senhor. E que ele possa realmente estar bem, sem sequelas. Entrego também na vida, Jesus, do Francisco, que nós chamamos de Chiquita. Ele não só teve problema na cabeça, mas apareceu também no pulmão. Que o Senhor esteja com os médicos, esteja com as providências que serão tomadas. Pedimos ao Pai por tanta gente, tantas pessoas, meu Deus, que precisam de Ti na área financeira, de reconciliação. Nós pedimos pelo meu filho Marcos, que ele continue, Senhor, crescendo, mande mais e mais clientes a ele, Senhor. Peço que o Senhor esteja visitando meu filho, seja com a Luciana também, nas suas massagens, nos recursos, nos clientes que ela vai precisar, para poder ter condições de pagar, saldar as suas dívidas. Agradeço pelo trabalho do meu neto, Senhor, o Tiago, pela vida da Camille, que o Senhor possa estar consagrando os dois, que eles possam estar cheios do Teu Espírito, que eles possam ter sede da Tua Palavra. Peço por todos os meus netos, pelo meu filho Rodrigo, lá no Canadá, que está saindo de uma
de uma Covid, Senhor, nem a menina pequena, a Belinha, não pegou Covid, nem a minha nora, Senhor, Luciana, e que eles não venham a pegar. Agradeço pelos demais que estão aí sendo recuperados por Ti. E peço por mim, pela graça, Senhor, que o Senhor continue nos dando saúde, para que a gente possa continuar o trabalho. Como eu disse, eu agradeço pelo trabalho que nós estamos tendo já na Unicamp, e também, Senhor, o trabalho com os cantoneses. Agradeço muito. E pelo pessoal de Mandarim. Pai, seja comigo agora, pelas minhas limitações, daquilo que nós vamos falar, e que aqueles que vão ouvir, Senhor, possam compreender e ter a certeza, a convicção que não se perde salvação. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, quanta gente. Ô César, tudo bem? Eliane, Luciene, Uxa, quanta gente. Muito bem, nós já colocamos vários versículos muito importantes. Eu sempre tenho citado João 5,24, que só por isso, eu não precisava citar mais nenhum. Jesus faz uma afirmação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, eu tenho falado isso tantas vezes, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E aquele que não tem Jesus, não, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Ao homem está ordenado, Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Então, nós só temos que escolher que caminho vamos entrar. Boa tarde, César. Seja abençoado, filho. Hoje nós queremos tratar de alguns pontos. Nós já vimos algumas coisas muito interessantes. Já vimos os efeitos da morte de Cristo em termos de substituição. Ele nos substituiu. É a chamada morte vicária. Quem deveria morrer seria eu, mas ele morre no meu lugar. Ele paga o preço. Nós vamos ver isso. Paga o preço que nós deveríamos pagar eternamente no lago de fogo. Primeiro no lugar de tormentos lá no inferno e depois do julgamento lá no lago de fogo. Bem, nós vamos falar hoje sobre redenção. E não só houve a redenção, mas a reconciliação. Nós estávamos em guerra, de costas para Deus. Foi aí que o Senhor realmente nos deixou bem claro. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele não fala temos paz com o mundo. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar o último versículo do capítulo 4 de Romanos, ele fala que a morte do Senhor Jesus nos livrou dessa punição eterna. E que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscita, chega diante do Pai, diz: Pai, eu os declaro justos. E aí, passado um pouco, ele vira para o Pai e fala: ó, Pai, sabe aquilo que eu falei? Volta atrás. O sujeito lá me abandonou, ele saiu do caminho, o que eu fiz não foi uma obra completa. Agora ele vai ter que se virar, vai ter que fazer alguma coisa, algum esforço para voltar. Não tem lógica isso. Ele nos declarou justos diante do Pai, e isto é imutável. Isso é imutável. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra nos fala a respeito de redenção. E eu quero que você ouça. Olá, Roberto. Tudo bem, querido? Olha o que diz aqui em termos de redenção.
Quando você fala a palavra redenção, é pagar o preço do resgate. Os senhores vinham com seus escravos, colocavam ali na praça, vinham aqueles compradores, aquele dono do escravo estabelecia o preço e era comprado. Tudo bem. E quando era pago o preço, esse escravo era arrancado das mãos desse senhor antigo e a partir daí ele pertence ao novo senhor para sempre. Isso chama-se redenção. Abram comigo em 2 Pedro 2:1. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente tem que prestar atenção. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, olha o que diz. 2 Pedro 2:1. Diz assim: isso eu quero que você pense bem, porque se você está lendo a palavra de Deus, você vai ver, e aqui em 2 Pedro, que fala sobre falsos mestres. O que é um falso mestre? É alguém que parece que é, mas não é. É alguém que parece crente, mas não é. E ele perverte a palavra de Deus. Ele muda o significado. Ele torce. Então, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, preste bem atenção, introduzirão dissimuladamente, uma coisa bem sutil, heresias destruidoras. Vou ler novamente. Não li todo o versículo ainda, mas só aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Sabe o que é resgatar? Acabei de falar. Ele arrancou com força da mão do diabo. Nos resgatou, passado, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E qual é o problema? Eu tenho tropeçado com vários durante a minha caminhada. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmão, aqui está falando. Olá, Jovita. Aqui está falando muito claro que o nosso Senhor é soberano e aquilo que ele fez está feito, não muda. Um ato do Senhor é feito e definido por ele. Não tem homem que possa anular isso, mas um mestre falso, um mestre que ensina heresia e ensina de uma forma dissimulada. E como eu posso dissimular uma heresia? Eu posso misturá-la com verdade. Uma pessoa está querendo tomar um copo de leite gostoso e alguém vai e coloca veneno. Se ele confia na pessoa, ele vai tomar aquele leite e vai morrer. O leite é verdadeiro, mas no leite tem algo que vai matá-lo. Então, quando esses mestres falsos começam a ministrar
E aquelas pessoas não examinam as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus para ter uma experiência com Deus da palavra, ele vai cair. Então, o significado de redenção é pagar o preço do resgate. Ele pagou, ele te resgatou. Então, ele retira a pessoa do mercado de escravos. Então, abra comigo lá em Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Muito bem, essa passagem é uma passagem interessante. É interessante porque a própria palavra nos mostra que todos os que estão sem Jesus estão debaixo da maldição da lei. Todos, sem exceção. Por quê? Porque quem não consegue praticar a lei, e ninguém consegue, todos vão morrer, e o resultado dessa morte chama-se inferno e depois lago de fogo. Eu vou ler só esse trecho, só para vocês entenderem, falando de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão cometeu algumas falhas, cometeu alguns erros? Sim. Então, nós temos que fazer com que as pessoas pensem nisso. Davi cometeu erros, cometeu falhas, e falhas grandes. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão era gentil. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é descendente de Abraão por fé. Como os judeus são descendentes de Abraão pela carne, pelo sangue. Quando eu falei de Davi, falei de Abraão, você aí talvez que não conheça bem a palavra, ou não conhece Jesus, pode pensar, bom, então eu posso aprontar todas, eu estou salvo, acabou. Eu já falei isso em outra live. Deus não é bobo. Deus te conhece. E quando ele entra e penetra no teu pensamento, no teu coração, ele sabe quais são as motivações de tudo que você fala e pensa e faz. Se você se afastar dele, tenha certeza que ele vai primeiro mandar recado através de servos de Deus. Se você não ouve, ele vai começar a te provar. E a aprovação vai aumentando. E se você continua não ouvindo, você vai ficar fraco, doente e, por último, ele te recolhe. Está lá em 1 Coríntios 11. É irreversível a salvação, mas você é disciplinado, se você é filho. Eu já falei isso em outras lives. Ele continua assim. Sem contar os galardões. É isso que nós vamos ver hoje, hein? Se der tempo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, aqueles que querem praticar obras, mérito para ser salvo, estão debaixo da maldição. Não sou eu que falo. Porque ninguém consegue cumprir. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Queridos, é impossível o homem ser salvo pela prática da lei, porque ele não consegue cumprir a lei. Por isso foi dado o sangue, que nos dava a cobertura temporária para o povo de Israel. E hoje nós temos um sangue muito melhor, superior, que é o sangue de Jesus, que não protege apenas a nação de Israel, mas é universal, é para todo mundo. Então, olha só o que ele fala.
Você quer ficar debaixo da lei? Você quer ser salvo por obras? Legal. Então aqui fala que você não pode cometer um pecado sequer. Um só que você fizer, você já está condenado. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você quer viver pela fé ou por obras? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ou seja, você quer ser salvo por obras? Então você vai ser julgado por isso. Mas o versículo 13 diz: pensa bem no que eu vou ler. Cristo nos resgatou. Isso é passado. Cristo nos resgatou. Nos resgatou do quê? Da maldição da lei que nos fazia escravo. Por toda a eternidade estaríamos no inferno e depois no lago de fogo. Ele nos resgatou da maldição. Irmãos, pensa no que eu estou falando. Ele te resgatou, ele me resgatou de toda maldição que cairia sobre você e sobre mim. Ora, se ele fez isso, se ele pagou o preço completo, o que você pensa que isso significa? Isso significa que não tem mais nenhum pecado para você. Limpo. Resgatou é resgatou. Ele simplesmente pagou completamente o preço de toda a sua dívida. Você não tem como pagar nada. Um só te levaria para o inferno. Um. Tem uma ilustração que eu acho bem interessante. Se você pecasse somente 3 vezes por dia, nós sabemos que é muito mais, mas se fosse só 3 vezes por dia, no final do mês, vamos dizer que no final do mês você tivesse 30 pecados, ok? Redondinho. Pensa quantos anos você tem. Eu tenho 76. No final do ano, vamos dizer que eu tivesse 1000 pecados. Pecando só 3 vezes, 1000 pecados. Olá, aqui. Vamos supor que cada ano que eu terminasse, 1000 pecados. Eu tenho 76 anos, eu teria por baixo, olá, Ângelo, eu teria por baixo 76.000 pecados. Com um só, eu já não entraria na presença de Deus. Um só. Imagina com 76.000 pecados. E isso eu estou chutando baixo, eu estou falando de 3 vezes somente. Tudo bem, Luiz? Então, ele fala que Cristo, não é, nos resgatará. Pode ser. Buenas tardes, pastor Raul, bendiciones. Pronta recuperação de la... Ah, sim, graça, irmã. Graça. Então, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso é a substituição, ele morre a tua morte. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, chegasse a você e a mim, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu fico pensando mesmo. Como que uma pessoa pode anular uma série de versículos que eu já passei, e você, se não assistiu às lives anteriores, assista, e mais essa.
e dizer que perde a salvação. E se você perde, meu filho, então você não pode ter de novo, como algumas igrejas falam. Não tem como. Porque qualquer coisa que você fizer seria mérito. E não tem um homem sobre a face da terra que possa causar realmente impressão a Deus com alguma coisa que ele faça, algum mérito que ele faça, que o resgate. Não existe isso. O resgate foi feito por Jesus de uma vez para sempre. Entendam isso pelo amor de Deus. Bem, quando nós olhamos essa palavra, a gente percebe então que nós temos algo que nos deu plena libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, pode ser que sim, pode ser que não, depende. Não! A verdade vos libertará. Abram comigo, por favor, lá em Mateus 20, 28. E eu quero que vocês vão meditando nisso. Mateus 20, 28, por favor. É interessante que nessa passagem a gente percebe que não tem como. Os verbos no grego são muito claros. Não é uma coisa assim provisória. Então, eu vou ler, não do versículo 28, mas eu quero um pouquinho antes, para vocês terem o contexto. Diz assim. É uma passagem que eles estavam discutindo se podia, os apóstolos podiam sentar de um lado ou de outro, estavam discutindo, a mãe estava querendo interferir, né? Então aí Jesus fala para os dois, coitadinhos, eles não sabiam o que eles estavam pedindo, né? Então eles disse: bebereis o meu cálice, ou seja, vocês podem morrer por mim? Olá, Kili Navarro. Bendiciones. Bendiciones. Então ele disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete concebê-lo. É, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Muito bem. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Eles não se indignaram porque, como vocês têm a ousadia de pedir isso para Deus? Não, porque eles também queriam. Então, eles não queriam ficar para trás, não é? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque não de todos, porque nem todos iriam crer nele. Ele veio em resgate por muitos. E se você nasceu de novo, o esforço de Jesus de ter morrido na cruz para te dar vida vai se tornar inútil se você perde a salvação. Não tem lógica, não tem sentido. O Senhor Jesus, como Deus, Criador do universo, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, aquele que criou todas as coisas por ele e para ele, você acha que ele morreria por alguém? Daria a vida dele por você, meu irmão, minha irmã?
se ele não pudesse fazer aquilo que só ele pode fazer, será que ele ia fazer uma meia sola em termos de salvação? Será que nós temos que dar uma mãozinha para ele? Ah, sabe, Jesus, o Senhor, apesar de ser o Criador, ser Deus, ser o dono, fazer isso, fazer aquilo, na cruz o Senhor não conseguiu fazer obra completa, me salvando para sempre. Não, o Senhor fez uma obrinha assim, mais ou menos, porque eu posso perder a salvação. Aquilo que o Senhor fez por mim não foi completa. Ou eu tenho que mantê-la através de mérito, ou eu vou perder. Não tem lógica. Não bate. Então, nós podemos perceber que há benefícios, né? O preço do pecado foi plenamente pago. E o pecador livre de todas as consequências do pecado. Abram comigo 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Diz assim. Eu vou ler do versículo 18. Não, eu vou ler antes ainda. Vê se tem lógica alguém achar que pode perder a salvação depois que você ler o versículo 17. Mas vamos ler um pouquinho antes. Olha lá. O versículo 15 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, Jesus veio em carne, né? Já agora não conhecemos desse modo, ou seja, todos os que estavam envolvidos depois da ressurreição tinham experiências com um Deus vivo ressuscitado. E olha o versículo 17, pega isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E assim, se alguém está em Cristo, e se você, olá André, e se você nasceu de novo, você está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Querido, ele te fez novo. É nova criatura. Nova criatura. Vou repetir, é nova criatura. E olha agora, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Querido, você em Cristo é nova criatura. E ele te preparou para que você andasse em boas obras. E se você começar a sair do trilho, Deus vai pôr a mão chamando você de volta. E se você não volta, se você não se arrepende e volta, ele vai te disciplinar. E se todo mundo, eu já falei isso, que está lá em Hebreus, se todo mundo está fazendo o mesmo tipo de pecado que você está, e eles começam a ser disciplinados, e você não, é porque você não é filho, querido. Você é bastardo. Você é apenas um mero religioso, está morto espiritualmente. Você é um zumbi. Pensa que está vivo, mas está morto. Mas, se você nasceu de novo em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram. O pecado não tem mais domínio sobre você, conforme Romanos 6, 6 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Mas que reconciliação boba é essa? Que eu posso perder a salvação e deixar de estar reconciliado com Deus? Que reconciliação é essa? Será que o meu Jesus não foi poderoso para reconciliar completamente e para sempre? Será que ele precisa de uma mãozinha minha? Nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Vou repetir: não imputando aos homens, que homens? Aqueles que se convertem, não é? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa reconciliação é algo imutável. Se você é crente e está em pecado, você está em disciplina. Deus vai pôr a mão em você. Se você se arrepende e deixa, você restaura a comunhão com Ele. Então ele fala muito claro: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Querido, Ele não fez pecado só por um pecadinho, ou por um pecado só o dia que você se converteu. Jesus morreu antes de você nascer. Quando Ele morreu, Ele recebeu e reconciliou, recebeu nele todos os pecados que você já fez e vai fazer. Todos. Não sou eu que falo, está em Colossenses, nós já estudamos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, eu gostaria de fechar. Eu quero pedir que você, nós já meditamos bastante, mas eu quero ler alguns versículos para fechar. E não tem sentido quando você esquece que a própria palavra de Deus fala que ninguém arrebata a nenhum de nós das mãos do Senhor. Ninguém arrebata. Olá, Vinícius. Então, eu fico pensando, por que as pessoas abrem mão de vários versículos muito claros, versículos chaves, e eu quero fechar hoje. Ainda vamos ter mais uma, pensei que eu ia encerrar hoje, mas não consegui. Vamos fechar com João 10, 26 a 30. João 10, 26 a 30. Abram comigo. Nós vamos fechar com isso. Aqui fala assim. Ele vinha falando a respeito, no capítulo 10, várias passagens interessantes que eu teria que fazer uma exposição toda, mas eu quero pelo menos colocar algumas delas. Capítulo 10, versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes, ele conhece você por nome. Não esqueça outra palavra, você foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele. E de repente você perde a salvação. Será que o Senhor escolheu errado? É possível, não é? Então ele fala, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele é dono, ele comprou. E as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas
e elas o seguem. Se for ovelha mesmo, segue, porque lhe se conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Então, uma pessoa não cristã facilmente segue um mercenário. Aqui fala mais no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As ovelhas que ele conhece por nome. O mercenário que não é pastor, ou seja, que está usando o nome de Jesus, inclusive, para ganhar dinheiro, tem uma pancada desses aí na televisão, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Por quê? Porque ele não ama as ovelhas. Ele está usando as ovelhas. Então, ele foge. E foge por quê? Porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas, não ama as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Querido, ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe. Ele te conhece por nome. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe se você está com o pé para lá ou para cá, no mundo ou na igreja. Está cheio de pessoas. Eu conheci uma, não vou dizer o nome, que ela frequentava a igreja. Se dizia crente. E quando saía, ela ia encontrar com homens. Até o dia que se converteu. Olá, Hélia. Então, veja bem. Veja bem. Se essa pessoa se converte, foi retirada do mundo, é porque essa era uma ovelha do Senhor. Não é um cachorro que volta ao vômito e não é um leitão, um porco, uma porca que você lava, limpa, coloca perfume e quando você larga, ela volta para o chiqueiro. Porque essa porca nunca virou ovelha. Boa tarde, Ela. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quem é do Senhor conhece o Senhor. Assim como o Pai me conheceu a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, ou seja, eram gentios, que somos nós. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Escuta. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, o Senhor Jesus espontaneamente deu sua própria vida por você, meu irmão. Agora, ele como Deus presciente, ele ia dar a vida por alguém que ia abandoná-lo? Pode parar. Ah, mas e Judas? Judas não era igreja. Judas não era igreja. A igreja começou em Pentecostes e é totalmente diferente. Ok? Totalmente diferente. Judas, ele não se arrependeu. Por isso, ao morrer, ele foi para o inferno. Ok? Entenda bem o que eu estou falando. Você nasceu de novo, você pertence à igreja, você é santuário do Espírito Santo. Deus te conhece por nome. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você pensa. Ele diz assim: ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandado que recebi. Meu pai. Bem, aí começou a haver uma discussão.
começou realmente a haver um grande problema ali, porque o Senhor Jesus estava confrontando aquela turma, né? E alguns até diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, né? E aí, olha só o que vai acontecer. Versículo 24. Rodearam, pois, os judeus lá em Jerusalém. E o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, ou seja, que eu sou realmente o Messias. Olá, Sônia. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, ele sabe quem é e quem não é. Querido, não dá para fingir. Quantas pessoas, quantas mulheres e homens estão dentro das igrejas evangélicas e que nunca nasceram de novo e têm uma vida dupla, uma vida promíscua. No domingo eles colocam a Bíblia debaixo do braço, hoje nem a Bíblia põe. Mas lá fora são adúlteros. São pessoas que têm relações sexuais antes do casamento. Pessoas que blasfemam, pessoas que falam as coisas mais terríveis, pensam as coisas mais terríveis. Então se coloca vestidos de crente no final de semana. Só que Deus conhece, ele pode estar enganando pastores, mas Deus conhece essa pessoa por dentro. Então ele fala: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então o Senhor sabe quem é a ovelha dele. A pessoa pode estar imitando bonitinho dentro de uma igreja, não adianta nada. Pode dar dízimo, pode fazer o que quiser. O Senhor sabe se é ou não ovelha. As minhas ovelhas, então ele volta a dizer: eu tenho as minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é do Senhor Jesus, segue o Senhor Jesus. Sem desculpas. Porque o dia que você fechar os olhos, não vai adiantar chegar para Deus e dizer: Senhor, sabe, eu não frequento isso, eu não fiz aquilo, eu não exerci meu ministério, não exerci meu Deus por causa do pastor, por causa daquela minha irmã, daquele meu irmão. Não tem como. Quando você estiver frente a frente com o Senhor, ele vai olhar você nos olhos, na hora de distribuir ou não os galardões, ele vai dizer: o que você fez com os dons que eu te dei, com as habilidades que eu te dei, e o que você fez com o ministério? Você preferiu o mundo. Você preferiu o mundo. Por isso você foi disciplinado. Bem, e se não foi disciplinado, então não era a ovelha dele. Ele diz assim, eu vou ler, agora preste bem atenção, se essa palavra cabe uma perda de salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Onde está? Onde a pessoa não entendeu que vida eterna é para toda a eternidade? Não é vida, eu lhes dou a vida eterna condicional. Eu morri para dar a vida eterna, mas ele sabe, ele pode desobedecer e perder a vida eterna. Não existe isso, pessoal. Não existe isso, não tem lógica. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. O que essa turma que perde a salvação faz com esse versículo? Só fazendo ginástica. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais é jamais. Até onde eu saiba, o português não mudou. Jamais perecerão eternamente. Olha agora. Olha o the end. Olha o final dessa frase. E ninguém. O demônio me atraiu. E ninguém
ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você continua achando que perde a salvação, me mostre biblicamente algo contrário a tudo isso que eu estou falando. Está tudo gravado. Eu já fiz várias lives. Pensei que hoje ia ser a última, mas não foi. Então, aquilo que meu pai me deu, você foi dado pelo Pai a Jesus. Mas que presente é esse que o Pai dá e pega de volta? Que presente é esse que o Pai dá e pega de volta? Não. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, não consigo entender, mediante os vários versículos que eu coloquei nas lives anteriores e nessa, eu não consigo entender como uma pessoa pode dizer que perde a salvação. Se o Pai está afirmando e o Filho está afirmando que ninguém pode arrebatar da mão dele, como que você pode perder a salvação? Como você pode perder a salvação? E eu estou passando todas essas informações a vocês para que vocês possam ensinar aqueles que têm dúvida. Passe isso com pessoas, reúna um grupo na sua casa, coloca na televisão, vai discutindo aquilo que eu estou falando, vai pondo um por um, para que essas pessoas possam usufruir daquilo que o Senhor afirmou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a salvação. Tem, não é? Tem. Não é terá, pode ser. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É afirmação. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Então, meu querido, minha querida, se você está me assistindo e não conhece Jesus de verdade, eu quero te dar uma chance agora. Eu não sei da sua vida. Eu não sei da sua vida. Não sei o que você faz. Não sei aonde você anda. Não sei que tipo de coisas você assiste, coisas que você vê. Mas uma coisa eu te digo. Se você não tem Jesus, você não tem vida, você está morto espiritualmente. A gente não pode pensar que a palavra de Deus não é clara nessa área de salvação. Porque não, o Senhor deixaria muita gente com dúvidas. Então, você pergunta, então por que o pessoal tem dúvida? Porque não estuda a palavra. Porque não estuda a palavra. Não estuda. Então é enganado. Então, se você está aqui, você nunca teve uma experiência com Jesus e quer ter a sua vida mudada, você quer ter seu vazio interior preenchido, sabendo que Jesus é Deus, que se fez homem, foi Ele quem criou o universo, Ele vai para a cruz do Calvário, recebe nele todos os teus pecados, morre a tua morte e ressuscita, Ele está vivo. E Ele quer te salvar. Então, se você entende que você tem feito coisas que entristecem o coração de Deus, se você entende que você tem uma natureza pecadora e que faz coisas que você sabe que estão erradas, que você se arrepende e volta a fazer, então, se você quer mudar a sua vida, feche os seus olhos aonde você está e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Sei que tenho uma natureza terrível e que faço e vou a lugares e vejo coisas
que entristece o teu coração, porque tu és santo. Eu sou pecador, eu sou pecadora. E entendo também que Jesus é Deus e o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então, hoje, eu tomo a decisão e te recebo agora, Senhor, como o dono da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados, todos os meus pecados. E te convido para ser Senhor e Salvador. Entra na minha vida, Senhor. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Me retira os laços, quebra os grilhões, pessoas que estão envolvidas comigo e que também não te servem e que são podres como eu, mas hoje eu não quero mais ter essa vida. Então, Pai, eu creio que a partir de agora, porque eu arrependi dos meus pecados e convidei Jesus Cristo para ser meu dono, meu Senhor e Salvador, porque eu quero ser a ovelha do Senhor Jesus. Eu creio que todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui feita filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me, Senhor, da tua alegria e da tua paz. Querido, querida, se você fez essa oração e você tomou a decisão para Jesus, de verdade, coloque para nós aí, diga, eu orei, aceitando Cristo como meu Senhor e Salvador. É como sempre, muitos entram depois. E se você ouvir essa mensagem, manda para nós, escreve. Você é muito precioso, muito preciosa aos olhos do Senhor. Bem, nós vamos encerrar, agradecendo a Deus aí por esse tempo. E espero que você realmente tenha entendido e que possa usar isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. E se você fez essa oração, não se envergonhe, coloque para que a gente possa se alegrar com você. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora cada um que está aqui nos assistindo, participando, que essa palavra tenha sido uma palavra que penetrou na mente, no coração deles, que eles possam usá-la, Senhor. Enche-os da tua paz. Se houve alguém que se arrependeu e se converteu a Cristo hoje, que ela tenha a coragem de escrever. Nós entregamos cada pessoa que está aqui nas tuas mãos. Ministra, Senhor, em nossas vidas a tua santa palavra. E que possamos ser instrumentos teus na vida de muitos. Seja com todos os doentes, físicos, psicológicos, espirituais, com aqueles, Pai, que estão passando problemas financeiros, que o Senhor possa levantá-los, seja com seus missionários espalhados sobre a face da terra, que o Senhor os guarde e os proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês realmente são muito, sabe, eu não tenho palavras, eu me alegro demais com vocês. Vocês são bênção na minha vida, tá bem? E fiquem na paz do Senhor e coloque isso na sua rede, né, as nossas mensagens. Um abraço, Roberto. Um abraço, César. Coloque para que outras pessoas possam ter certeza também da salvação. Sábado, nós vamos estar compartilhando o restante da vida de José e vamos continuar caminhando e vamos para Êxodo depois, tá bem? Fiquem na paz do Senhor.